Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico super importante que conecta dois mundos, o da educação e o da resiliência das comunidades. O tema é a capacitação de educadores para a redução de riscos de desastres. Um assunto, que não podia ser mais atual e necessário aqui no Brasil. Então, vamos lá. O trabalho que a gente vai analisar hoje é um projeto de intervenção chamado Capacitação de Educadores da EJA para a integração da educação sobre riscos e desastres. Ele foi desenvolvido pelo David de Andrade, com orientação da professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. É um trabalho de conclusão do curso de especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, com previsão de conclusão para 2025. E olha, esse projeto vai direto num ponto super importante, que liga o que acontece dentro da sala de aula com os desafios que muitas comunidades enfrentam no dia a dia. É uma proposta de intervenção prática, muito necessária, e a gente vai entender agora por quê. Tudo começa com uma pergunta, né? E a pergunta aqui é poderosa. Qual é o papel da educação de jovens e adultos, o famoso EJA, na prevenção de desastres? Será que a educação pode, de fato, ser uma ferramenta para salvar vidas? Bom, este trabalho não só faz a pergunta, como também aponta um caminho bem interessante para a resposta. Ok, mas para a gente entender a solução que o projeto propõe, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para o problema. O que o trabalho identifica é uma falha bem séria no currículo de educação de jovens e adultos. A falta de um olhar mais sistemático para os riscos e, principalmente, para as formas de se prevenir contra desastres. Pois é, e essa falta de preparo nas escolas acontece num contexto que, olha, é bem preocupante. Dá uma olhada nesse número. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres, entre os anos de 1991 e 2020, 96% das cidades brasileiras foram atingidas por algum desastre ambiental. Ou seja, o risco é uma realidade em quase todo o país. E quando a informação não chega, as consequências podem ser devastadoras. O projeto traz um exemplo muito marcante, que foi o deslizamento em Angra dos Reis, lá em 2010. Aquela tragédia, que infelizmente tirou a vida de dezenas de pessoas, poderia ter sido amenizada se existissem planos de prevenção e se a população estivesse mais consciente. Isso só mostra como a falta de uma cultura de prevenção piora tudo. Então, o que acontece é o seguinte: essa falta de informação acaba criando um ciclo bem perigoso de vulnerabilidade. Muitos dos alunos da educação de jovens e adultos moram justamente em áreas de maior risco, como em costas de morros ou perto de rios. Sem saber como identificar um perigo ou o que fazer para se proteger, essas comunidades ficam muito mais expostas a perdas, o que só aprofunda a exclusão social. Certo, a gente já entendeu o tamanho do problema, e agora? Bom, é aí que o projeto entra com uma solução bem focada. A proposta é agir na raiz da questão, na formação de quem ensina. Vamos ver como isso foi pensado? O grande objetivo aqui é bem claro: criar e colocar em prática uma metodologia para capacitar os educadores da educação de jovens e adultos. A ideia é que eles se tornem multiplicadores desse conhecimento, levando o tema da prevenção de desastres para o dia a dia da sala de aula e, por consequência, para a comunidade toda. E essa ideia não vem do nada, viu? Ela está super alinhada com acordos internacionais importantes, como o Marco de Sendai. Esse é um acordo global da ONU que coloca a educação como uma peça-chave para a gente construir comunidades mais fortes e diminuir o impacto dos desastres. Mas não é só o Marco de Sendai que dá base para esse trabalho. A gente tem também as diretrizes da ONU, que defendem que esse tema tem que estar no currículo para diminuir as vulnerabilidades. E, claro, uma inspiração fundamental na pedagogia de Paulo Freire, que fala da importância de uma educação que faz sentido para a vida do aluno, que se conecta com a realidade dele para poder transformá-la. Legal, a teoria é muito bonita, né? Mas e na prática? Como é que isso vira realidade? É exatamente isso que a gente vai ver agora, o passo a passo de como essa capacitação acontece. O método é bem organizado, dividido em 3 passos. Primeiro, se faz um diagnóstico, conversando com professores e gestores para entender o que eles já sabem sobre o assunto e o que precisam aprender. Depois, vem o coração do projeto, as oficinas pedagógicas, com atividades bem práticas e interativas. E, por último, uma avaliação para ver qual foi o impacto real de tudo isso, tanto na escola quanto na comunidade. E para essas oficinas derem certo, os educadores vão ter acesso a um monte de material bacana. Desde guias oficiais da Defesa Civil Nacional e publicações do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, até recursos mais dinâmicos, como vídeos e animações. A ideia é usar várias linguagens para que o aprendizado seja mais fácil e interessante.
Juntando tudo isso, a ideia é criar um impacto que dure, sabe? Que saia da sala de aula e chegue na comunidade inteira. O objetivo final é ajudar a construir uma sociedade que esteja mais preparada e, por isso mesmo, mais segura. E o que se espera conseguir com tudo isso? Bom, os resultados são bem práticos. Educadores preparados para multiplicar esse conhecimento, materiais de ensino que conversem com a realidade dos alunos e, o mais importante, começar a criar uma cultura de prevenção. Tudo isso junto fortalece não só a segurança de todo mundo, mas a própria cidadania. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem forte, que meio que resume a alma desse projeto. A sala de aula pode ser a primeira linha de defesa de uma comunidade? Pensando em tudo que a gente viu, a resposta parece ser um sim bem grande. A educação, quando está conectada com a vida real, tem o poder de virar a ferramenta mais importante para a segurança de todos. Não tem dúvida de que um trabalho como esse é uma contribuição muito valiosa, totalmente alinhada com o compromisso da universidade de formar profissionais éticos, críticos e prontos para ajudar a sociedade. É importante a gente dizer que o conteúdo apresentado aqui é uma síntese do projeto original, produzida com o apoio de inteligência artificial. Se esse conteúdo foi interessante e trouxe novas ideias, que tal seguir o nosso canal, curtir e compartilhar? Levar informação de qualidade para mais gente é um jeito de fortalecer a nossa própria cultura de prevenção. Muito obrigado e até a próxima.